à condução da mesa 4, pedindo que sejam sucintos nas suas intervenções. Obrigada. Vamos dar início então ao quarto painel, desafios do direito concorrencial. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a FIB e o IDP pelo convite, por formar esse painel. O tema é um tema muito interessante, porque trata da transversalidade do direito concorrencial em relação aos desafios e o futuro da regulação. E a mesa hoje é uma mesa com nomes especialistas na área, que atuaram e atuam bastante no direito concorrencial, com histórias tanto no direito brasileiro quanto no direito português. A gente tem hoje aqui presente Antônio Gomes, que é o diretor adjunto dos assuntos financeiros e empresariais da OCDE. A gente tem ainda o professor Eduardo Lopes Rodrigues, que é professor da ISSP. Temos também Gilvandro Araújo, ex-conselheiro e ex-procurador-geral do CAD. Dr. Miguel Moura Silva, professor da FDU e vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência aqui de Portugal. Temos Vitor Rufino, professor do IDP, ex-procurador geral do CAD. E temos também o Vinícius Marques de Carvalho, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, ex-presidente do CAD, ex-conselheiro. Portanto, é uma mesa muito importante sob o ponto de vista do direito antitruste. E a gente tem diversos desafios no pós-pandemia, agora com a guerra, a gente consegue perceber os problemas econômicos que a gente vem enfrentando, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né? É uma depressão muito grande, alguns países tentando se recuperar, e a gente tem, evidentemente, uma dificuldade muito grande de tratar essas questões e como o direito antitruste pode ajudar a economia, não só a economia brasileira e a economia portuguesa, mas também a economia mundial com essas grandes crises que a gente está tendo aqui, por isso o nome, os desafios do direito concorrencial. E a gente tem ainda uma série de discussões importantíssimas sob o ponto de vista de regulação e direito concorrencial, que trata das Big Techs, de economia digital, qual é a relação efetiva que se tem do direito concorrencial com outras áreas do direito, quais são os objetivos do direito concorrencial, neobrandesianismo, Consumer Welfare Standard. Essas discussões têm passado por todas as autoridades antitruste hoje no mundo. E eu vou parar de falar, porque meu papel aqui hoje é o papel mais fácil, que é só de distribuir a bola para vocês, que são as estrelas aí do painel. E a gente já está um pouco atrasado, e eu queria pedir que a gente fizesse uma dinâmica que eu vou abrir a palavra para que a gente fale uns 5 minutos, faça os initial remarks, e depois a gente passe para algumas perguntas que a gente vai fazer e trabalhar o tema dos desafios concorrenciais. Então, eu queria começar pela maior autoridade que a gente tem aqui na mesa, que é o Dr. Antônio Gomes, e queria passar a palavra, e a gente vai seguindo, portanto, 5 minutos para cada um, para que a gente faça as apresentações iniciais, depois entramos diretamente no debate. Com a palavra, Dr. Antônio Gomes. Muito obrigado, Alexandre. E muito boa tarde a todos, e eu sei que temos muito pouco tempo e, portanto, vou tentar cingir-me ao principal. Queria começar por agradecer à organização do evento, ao Ministro Gilmar Mendes, agradecer ao Dr. Vitalino Canas e todos os que estiveram envolvidos nesta organização. É um prazer também partilhar esta mesa com estes membros do painel, amigos e pessoas com quem trabalhei tantos anos, e é um prazer, de facto, revê-los aqui em Lisboa. Queria tentar abordar rapidamente 3 temas essenciais. O primeiro, dar-vos alguns indicadores da OCDE numa publicação recente de tendências de concorrência
da OCDE, a OECD Competition Trends, que dão algumas pistas para os desafios que podemos enfrentar. Depois, só tocar brevemente naquilo que poderão ser os principais, no meu ponto de vista, principais desafios do direito da concorrência, e depois, talvez mais tarde na discussão, falar um pouco também daquilo que é o processo de adesão ou de acessão do Brasil à OCDE e de que forma é que, em particular, a OCDE e o CAGI poderão colaborar na área da defesa e da política de concorrência. Começando pelas tendências de concorrência e esta publicação recente da OCDE, que se baseia em dados que foram recolhidos de várias autoridades da concorrência, mais de 73 jurisdições no período entre 2015 e 2020, e que analisa quer a aplicação do direito da concorrência, o enforcement, mas também depois temas como o orçamento ou o número de funcionários que têm as autoridades da concorrência. E o que temos em termos de representatividade desta base de dados é cerca de 91% do PIB mundial e 73% da população mundial. E já agora aproveito para lhes dizer que o peso do Brasil no número de decisões de cartel no mundo inteiro é de cerca de 6,4%. Em termos de decisões de abuso de posição dominante é cerca de 10,5%. E em termos de decisões de atos de concentração ou de operações de concentração é de cerca de 5,5%. Isto demonstra o peso do Brasil nesta área da aplicação do direito da concorrência a nível mundial. Principais desafios. O primeiro, e que vem destes dados, desta base de dados, é com o desenvolvimento dos programas de clemência, os programas de leniência. E aquilo que verificamos é que tem havido um declínio significativo no número de pedidos de clemência ou leniência, mas também uma redução do número de decisões de cartel, uma redução do número de investigações ex officio. Só em termos de programa de leniência ou de clemência, houve uma redução de 64% a nível mundial entre 2015 e 2020. E, portanto, isto é um desafio que temos pela frente, que é como é que podemos ajustar os incentivos aos programas, aos pedidos de leniência, e eu tenho aqui um conjunto de soluções que talvez possamos falar mais tarde. Um outro desafio são os mercados digitais. O Alexandre começou por referir os mercados digitais. E tem havido muitos estudos, muitas análises, também muitas investigações e reformas normativas ou propostas de reformas normativas nesta área. Queria dizer que a OCDE lançou há pouco tempo um handbook on Competition Policy in the Digital Age, que recomendo vivamente a leitura. Mas temos vindo a observar movimentos de regulação ex ante nestes mercados, desde o Digital Markets Act na União Europeia, o Digital Markets Union no Reino Unido, também nos Estados Unidos várias propostas que estão no Congresso norte-americano. E porquê é que aparece esta necessidade de regulação ex ante? Por um lado, porque há quem pense que a defesa da concorrência é lenta. Depois, porque a intervenção no âmbito das práticas restritivas, os casos, sobretudo de abuso, que têm sido analisadas, têm um escopo demasiado restrito. E, finalmente, porque muitos dos problemas destes mercados são intrínsecos aos mercados, dependem das características dos mercados, que são os efeitos de rede, as economias de escala e de gama, feedback loops, etc., etc. Um dos desafios grandes na área do digital é garantir que toda esta regulação ex ante, que está a proliferar um pouco pelo mundo, seja consistente e coerente, porque senão teremos uma realidade de fragmentação que não será boa nem para os reguladores, nem para quem defende a concorrência, as autoridades da concorrência, nem tampouco para as empresas que estão nestes mercados. Rapidamente, e não seja, provavelmente já passei os meus 5 minutos, mas queria apenas falar de recuperação económica como outro desafio.
dizer que com a crise pandémica vimos os Estados canalizarem grandes recursos financeiros para a economia e é preciso perceber a interligação entre a política de concorrência e a defesa de concorrência e as políticas de auxílio de Estado, as políticas industriais e as políticas de inovação. Um princípio fundamental é o princípio da neutralidade concorrencial. Ou seja, tratarmos as empresas de forma idêntica quando damos apoios às empresas e não de forma seletiva para beneficiar algumas empresas em detrimento das outras, porque corremos o risco de estar a apoiar as menos eficientes e aquelas que são mais eficientes provavelmente não são objeto desse tipo de auxílio. Outro desafio é a sustentabilidade. E de que forma é que a defesa da concorrência interage com a sustentabilidade, em particular a sustentabilidade ambiental. Aí, novamente, estamos no campo dos auxílios de Estado, naquilo que é a promoção da transição verde, por exemplo, mas também podemos estar no campo dos acordos horizontais entre as empresas, como é que consideramos eficiências ao nível ambiental, como é que evitamos comportamentos anticoncorrenciais, porque há fenómenos de cartelização das empresas, muitas vezes até escondidas, pretendendo que ir ao encontro de objetivos de sustentabilidade, podem, por exemplo, estar pura e simplesmente a fazer uma espécie de greenwashing através destes acordos. E muito mais se poderia dizer sobre isto, mas terminava com a cooperação internacional, que é algo fundamental e muito querido para a OCDE. Continuam a existir limitações sérias à troca de informações confidenciais entre as autoridades de concorrência a nível mundial. É algo que tem que ser colmatado. Portanto, temos que encontrar uma forma de promover esta troca de informação confidencial, como existe, por exemplo, ao nível da fiscalidade, ao nível dos impostos, porque não também ao nível da defesa da concorrência. E aqui há outros mecanismos reforçados de cooperação que têm que ser desenvolvidos e buscados, procurados pelas várias autoridades da concorrência e pelos vários governos que no fundo são quem rege, quem no fundo cria o espaço normativo para essa cooperação internacional. E deixava por aqui, se calhar depois volto a alguns destes temas mais tarde. Obrigado, doutor Antônio. Vamos passar então direto a palavra para o professor Eduardo Lopes Rodrigues. Professor, na sua visão, quais seriam os desafios que a gente deve enfrentar aí no futuro do direito concorrencial? Por gentileza, com a palavra. Agradecimento ao moderador, os meus cumprimentos à plateia e a todas as pessoas que estão aqui e que têm a paciência para maturarem esta hora do dia. Em síntese, tenho 3 mais 1 desafios. O primeiro é a questão da prova consequente associada à independência. Sem prova consequente, todos os melhores exercícios de política de concorrência ou de política de regulação não passam de poesia diletante, com custos de litigância enormes. Passava de imediato ao segundo desafio. Promover o investimento e o crescimento económico. Qual é a métrica do regulador? Eu hoje trabalho num regulador setorial e a métrica do regulador setorial é o investimento, o crescimento. Sem crescimento económico, para que o regulador? Seguramente que não para o deserto. Portanto, segundo desafio, o regulador tem que ter uma métrica. E uma métrica é saber se durante o conselho desse regulador existiu ou não existiu crescimento económico. Investimento produtivo consequente, não investimento especulativo. Não, repito, seja-me permitido, não investimento especulativo. Investimento produtivo, para que cada região tenha os seus meios de independência económica e, sobretudo, tecnológica. Terceiro desafio, digitalização. O meu amigo professor António Ferreira Lemos
Lemos Ferreira, desculpe lá. Isto é procurar ser mais curto. Já falou na digitalização e por isso não me vou alongar. Agora, o mais um desafio. A Autoridade da Concorrência em Portugal. A Autoridade da Concorrência em Portugal e os reguladores setoriais que existem em Portugal têm uma lei, a Lei 19/2012, de 8 de maio, e os estatutos dos reguladores com as respectivas leis, e esse conjunto legislativo constitui a quinta geração de um conceito que é o Sistema de Promoção e Defesa de Concorrência em Portugal, que data de 1933. A primeira geração é uma geração da ditadura corporativa e estamos hoje na quinta geração. E a quinta geração já tem sementes de mudança. Tem a primeira semente de mudança, que é o Private Enforcement. Tem a segunda semente de mudança, que é uma lei recente de dezembro deste ano, que é focado no setor do turismo, e confronta-se hoje com novos desafios que começaram nas relações internacionais, com a guerra que a Rússia desencadeou à Ucrânia, com a pandemia, com as alterações sobre as cadeias de abastecimento, sobre a transformação das empresas numa oligarquia estreita de poder. Por exemplo, os mercados digitais são um duopólio a nível mundial. Os chips, só há 2 empresas no mundo. Não adianta Portugal ou a Alemanha ou quem quer que seja tenha uma excelente política de regulação com uma lei que não tem instrumentos para enfrentar este duopólio. Os algoritmos tecnológicos bloqueiam a transparência de preços. Se os senhores entrarem num TVDE, eles têm uma regulação dinâmica, querem saber porque é que é o preço tal, não sabem. Há uma antinomia entre o TVDE e o táxi. Portanto, há toda uma série de fatores que mostram que a lei da quinta geração está desajustada. Esse é o desafio para o Poder Legislativo, para o Estado Legislador. É esse o motivo desse meu último livro, que tive o prazer e a honra de oferecer na pessoa do Sr. Ministro ao FIB, e com isto fico por aqui à inteira disposição daquilo que entenderem. Obrigado, professor. Vamos passar a palavra para o ex-conselheiro, procurador-geral do CAD, doutor Gilvandro Araújo, para nos brindar aí com as suas opiniões sobre os desafios do direito antitruste para o futuro. E boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente Alexandre Cordeiro. Queria também agradecer o convite e estender esse agradecimento à organização, na pessoa do ministro Gilmar Mendes e todos os demais aqui, colegas de mesa e demais que participam. Eu acho que na lógica da complementariedade de desafios, que eu acho que são vários esses desafios, a gente não poderia se ater a alguns deles, 2 desafios que me parecem dignos de nota aqui no momento, sobretudo brasileiro, eu destacaria a necessidade de articulação e a necessidade de efetividade da política de defesa da concorrência com, sobretudo, a regulação setorial. Quando a gente fala de articulação, cada vez mais a gente vê a necessidade de que a formação dos atos normativos e das decisões que sejam proferidas pelas agências reguladoras e pelo CAD, ela tenha uma lógica e uma consonância que permitam que a informação antecedente evite que a ação normativa ela seja prejudicial àquilo que seria o objetivo concorrencial. Então, a gente vê que existem algumas situações em que ainda persiste a ação regulatória absolutamente autônoma, sem que haja uma participação com uma advocacia da concorrência prévia, com a interação entre as instituições, e isso depois vai resvalar na inefetividade dessas políticas que teriam concebido. Porque é natural que, sobretudo pós um momento pandêmico, haja necessidade de incremento de ações regulatórias e fomento, inclusive, de políticas públicas que, sem que haja a necessidade de observância da concorrência instrumento,
que, se não houver essa observância, mais enfaticamente falando, você pode ter um deságue no Poder Judiciário e que, na verdade, isso precise vir a ser substituído e até mesmo invalidado, o que não seria uma melhor estrutura de regulação, considerando que a regulação ela tende, inclusive, a evitar a necessidade de uma judicialização, que sempre é um bom instrumento subsidiário. E a gente vê que, na verdade, já há esses movimentos, e se a gente observa recentemente, eu vejo aqui o diretor da ANAC do Brasil, que em momento pandêmico você precisava juntar esforços entre a agência de aviação e a agência de concorrência, elas se irmanaram para pensar em uma estrutura até de agentes econômicos compartilhando situações que não seriam a prioristicamente imagináveis, exatamente com a supervisão, algo que seria, resguardaria aquela competitividade e, ao mesmo tempo, viabilizaria a implementação da política pública. E o segundo ponto, que é um ponto que eu também me interesso já há algum tempo, passando já dessa primeira vertente de articulação, é a lógica da efetividade. E essa me parece a mais importante de todas, porque cada vez mais se discutia aqui a questão da penalidade, de que forma essa penalidade ela deve ser aplicada, no sentido não de inviabilizar aquela atividade econômica ou aquela empresa, mas sim que aquela penalidade seja um instrumento de correção da prática infrativa, em que ela possa não só sancionar, mas também servir de uma orientação para que novas práticas não venham a ser praticadas, né? Então, é óbvio que essa penalidade ela precisa ser dimensionada dentro das forças todas que venham atuar no exercício das suas competências. O painel antecedente mostrou muito bem isso, que o CAD, ao exercer a sua competência, isso não vai exaurir a competência do Tribunal de Contas, não vai exaurir a competência do agente regulador, mas que, tal qual existe no direito penal, que analisa a conjuntura das penas, uma lógica de detração, isso precisa ser avaliado no momento em que venham a ser as empresas sancionadas. Então, desse ponto de vista, na lógica punitiva, a efetividade precisa que a gente enderece essas preocupações no momento em que a autoridade de concorrência venha a atuar. E, mais uma vez, quando a gente se depara de empresas com necessidades de reestruturação de contratos, reestruturação de práticas, sobrevindo de um momento de queda de receita, isso pode ser que a gente tenha que observar com mais cautela no momento de vir a sancionar essas empresas. E o mesmo acho também em relação aos remédios concorrenciais. A gente fala de mercados digitalizados e de formação de blocos monolíticos em que fica cada vez mais difícil de você fazer modificações estruturais em operações de concentração, o que exigiria uma acurácia muito maior na hora de impor as restrições. Isso exigiria que, nas medidas comportamentais, o cuidado fosse muito maior no acompanhamento, para evitar que a gente não tivesse operações voltando e sendo devolvidas ao CAD, já com um tempo de muita dificuldade de implementação de novas medidas, em razão do avanço do processo que já tem ocorrido, ou mesmo, que seria pior, processos que venham a ser judicializados, e a gente tem algumas situações do passado do Brasil, em que atos de concentração foram judicializados e depois de diversos anos, com modificações muito nítidas no mercado, a autoridade de concorrência ela é compelida a ter que revisitar aquele ato de concentração. Então, eu acho que, nesse sentido, eu destacaria inicialmente, dentro daqueles 5 minutos, presidente Alexandre, uma necessidade muito grande de observar uma articulação entre a agência de concorrência e os reguladores e se preocupar muito com a efetividade dessas decisões, seja na vertente punitiva, seja na vertente de restrição a atos de concentração. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Miguel, o senhor, como representante da autoridade antitruste aqui de Portugal, tem uma visão, evidentemente, do enforcer, daquele que está com a caneta na mão para decidir, e o senhor sabe os desafios que a autoridade antitruste tem
daqui para frente. Eu queria que o senhor nos dissesse, na sua perspectiva, especialmente aqui em Portugal, o que o senhor vê aí à frente e quais os problemas e os desafios que Portugal irá enfrentar no direito concorrencial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos, é um prazer estar aqui de novo consigo e meus cumprimentos também a todos os membros do painel e também agradeço o convite para estar aqui presente hoje. Aquilo que eu vou dizer, no entanto, são as minhas opiniões pessoais e, portanto, é apenas isso que eu aqui transmito. O principal desafio do direito à concorrência hoje em dia acho que é um desafio quase ontológico, isto é, o direito à concorrência tem sido, de certa forma, vítima do seu sucesso. Quando nós falamos de intervenção estatal na economia, o paradigma do direito à concorrência tende, sobretudo nesta comunidade epistémica que temos aqui à mesa, a ser visto como quase que o universo em si. Portanto, tendemos a esquecer, e já houve intervenções anteriores que sublinharam, que há também outros paradigmas de intervenção pública e por isso nós temos que nos articular e temos que articular estas diferentes vertentes na forma como aplicamos as regras que estão ao nosso cargo, que são as regras de concorrência. E, portanto, esses outros paradigmas, regulação de monopólios naturais, a supervisão, em setores onde há riscos sociais relevantes, as compras públicas, parcerias público-privadas, etc., as empresas públicas, os regimes de exceção para lidar com o impacto da pandemia, o impacto económico da pandemia e que já se desenham para lidar com o impacto económico das perturbações provocadas pela guerra na Ucrânia. Tudo isso são medidas de política pública que têm que ser articuladas e, portanto, não podemos... O primeiro desafio é não sermos demasiado paroquiais e tomarmos o direito à concorrência como correspondendo a todo o universo de intervenção pública na economia. Por outro lado, temos também de ter em conta o que é específico, de facto, do direito à concorrência. E, do meu ponto de vista, o que é específico é essencialmente um método, ou seja, regras que estão assentes em princípios gerais, baseados em conceitos vagos e indeterminados de conteúdo indiscutivelmente económico, mas que carecem sempre de ser traduzidos para princípios jurídicos, porque terão que ser aplicados como princípios jurídicos que são, seja no âmbito de vestes sancionatórias e com todos os rigores adicionais que isso implica, designadamente em matéria de direitos de defesa e também de previsibilidade, seja também na via administrativa mais típica, como é o caso dos processos de supervisão, como o controle dos atos de concentração. E, portanto, isto é um método do direito da concorrência que depois concilia também proibições muito amplas, e a lei brasileira está dentro também deste paradigma, com exceções que procuram ajustar a aplicação dessas proibições muito amplas à informação que nós conseguimos obter sobre as práticas em causa, seja relativamente à sua natureza, aquilo que nós na Europa chamamos as restrições da concorrência por objeto, seja em termos do seu impacto económico, as chamadas restrições por efeito. Depois temos também um modelo que é preponderantemente sancionatório. Um modelo sancionatório, com exceção dos Estados Unidos, onde existe uma intervenção incontornável do Poder Judicial nesta matéria. Estamos sobretudo a falar de uma intervenção que adota a forma da aplicação de coimas e de decisões que podem incluir injunções de comportamento às empresas por autoridades administrativas independentes, sujeitas depois a um controle de legalidade que, e em Portugal nós temos essa grande vantagem, é um controle jurisdicional especializado, quer em primeira, quer em segunda instância. Mas que se combina com uma tutela acessível, uma vez que estas regras de concorrência, no modelo europeu e no modelo que vigora em Portugal, são regras que conferem também um direito aos lesados, e no painel anterior falou-se muito sobre essa questão do ressarcimento dos danos, que já não é competência da autoridade administrativa, mas é competência dos tribunais cíveis. E, portanto, os tribunais são também eles próprios importantes aplicadores das regras de direito da concorrência. Ora bem, esta é a abordagem, esta é a metodologia, esta é a atração do direito à concorrência como forma de intervenção do Estado na economia, que não é uma intervenção dirigista, porque é uma intervenção que se baseia na aplicação de regras gerais e abstratas por uma autoridade independente aplicada a casos concretos. O problema é que esta casuística gera as tensões perante os desafios, alguns já aqui identificados, que nós temos hoje, e que é
Até que ponto é que um regime normativo, como é que nós construímos um regime normativo que seja suficientemente flexível, mas também previsível, com base numa aplicação puramente casuística? E em alguns casos recentes, o legislador tem respondido a isso procurando soluções de tipo legislativo ou regulatório que estreitam um pouco o espaço que as autoridades de concorrência têm para a tal aplicação mais flexível, mas casuística. E dou apenas 3 exemplos. Temos o caso dos meios de pagamento, por exemplo, em que no sistema europeu as intervenções iniciais da Comissão Europeia e de várias autoridades nacionais, aplicando regras de conduta, acabaram na prática por ser ultrapassadas por um regime de regulação setorial imposto pelo Banco Central Europeu. Temos o caso das Big Tech e o Digital Markets Act, e seguramente iremos falar do digital, por isso eu não vou aqui referir muito a isso. E temos um caso recente de uma intervenção do legislador português, num domínio em que, aliás, a posição formal da Autoridade da Concorrência foi de desaconselhar essa intervenção normativa, mas que criou uma nova linha, um novo tipo de ilícito relacionado com as plataformas eletrónicas de reservas em hotéis e empreendimentos turísticos, etc., condicionando aquilo que de outra forma seria a tal análise mais flexível que as autoridades de concorrência têm. E por isso, disto tudo, aquilo que eu acho que é também importante e é importante discutirmos é o que é que se pretende do direito à concorrência, e o Sr. Presidente já referiu isso. Quer dizer, nós estamos a falar de um ramo do direito que tem que também obedecer uma lógica, até pelo lado institucional das autoridades independentes, do princípio de especialidade, ou seja, nós temos que aplicar as regras dentro daquilo que é matéria da nossa competência. Mas, ao mesmo tempo, e paradoxalmente, como já aqui foi referido, sobretudo na intervenção anterior do Conselheiro Gilvar de Araújo, temos também, por vezes, que sair do nosso silo e perceber que temos que articular diferentes formas de regulação pública, sobretudo tendo em conta os valores e direitos sociais, económicos e ambientais que estão aqui em jogo. E, portanto, isto leva-nos ao tal debate sobre o consumer welfare, a abertura desse conceito a novas dimensões. O problema da desigualdade na distribuição do rendimento é uma questão crucial nos tempos de hoje e em que um certo silêncio quase perante um aumento muito grande da concentração económica em termos mundiais, e o professor Lopes Rodrigues referiu isso, por exemplo, a propósito dos semicondutores, mas há imensos outros setores onde isso se verifica, comida para animais, ração para animais, etc. Inúmeros setores onde isso acontece, e que leva a uma pergunta, que é onde é que esteve o enforcement destas autoridades de concorrência nestas décadas em matéria de controle de concentrações. E, portanto, esse é um desafio de ponderarmos até que ponto é que, isto é uma crítica mais ao sistema norte-americano, mas julgo que, e há casos a nível da Comissão Europeia, o Facebook, o WhatsApp, entre outros, concentrações que agora estão a ser postas em causa nos Estados Unidos, porque eles não têm os mesmos limites de intervenção administrativa que nós temos. Nós funcionamos um bocado como no casamento, não é? Se não levantamos objeções dentro do prazo, pronto, já não pode voltar atrás, não é? Mas os norte-americanos têm essa possibilidade, nós não a temos. Depois, uma outra dimensão, que é a dimensão do mercado de trabalho, extremamente importante, está cada vez mais sob o foco de atenção, e aqui, por exemplo, a Autoridade da Concorrência em Portugal tem já em curso vários casos a analisar precisamente restrições da concorrência entre empresas que têm um impacto nos mercados de trabalho, ou seja, o consumidor já não é digamos que o stakeholder principal, ou único, melhor dizendo, já não é o stakeholder único da aplicação das regras de concorrência, também os trabalhadores são hoje em dia um stakeholder fundamental. E essa mudança de atitude acho que vai ser também um desafio, o seu acolhimento na jurisprudência. Para terminar, só mais 3 breves notas. Justiça económica. Há uma coisa que nós constatamos hoje em dia, e certamente teremos ocasião para o discutir a propósito da digitalização, que é o problema das práticas empresariais que são vistas pela opinião pública como sendo abusivas e, sobretudo, por agentes económicos que se sentem lesados por essas práticas, mas que não estão claramente abrangidas pelas metodologias que prevalecem na nossa intervenção. Basta pensarmos no famoso Amazon Paradox, em como as práticas dessas cadeias, que estão agora a ser investigadas, dessas plataformas, levantam difíceis questões de análise concorrencial, seja em termos de definição de mercados, seja em termos de qualificação das práticas.
Proteção dos consumidores. O consumidor não tem uma única dimensão, não é? Já não é apenas uma questão do preço, há uma série de outras dimensões às quais nós temos que estar atentos. O professor António Gomes já referiu aqui a questão da sustentabilidade, essa é claramente uma dimensão importante, mas também a privacidade, por exemplo, outro tema que vai aqui ser discutido neste fórum, é outra questão muito importante, ou seja, o consumidor é uma realidade multifacetada, ou com várias facetas que têm que ser acolhidas também, e temos que ter essa visão holística do consumidor e não apenas estarmos focados na questão do consumidor que quer comprar produtos ao mais baixo preço possível. E, por fim, relembrar aqui uma coisa muito importante, que é a que está na gênese das regras de concorrência, quer no modelo norte-americano, quer no modelo europeu, quer noutros modelos, que é o nexo entre concorrência e democracia. Isto é, a ideia de que, do mesmo modo que nós temos que ter separação e interdependência de poderes para nos protegermos contra a tirania da concentração do poder num único órgão ou numa única pessoa do poder político, temos de ter também o direito à concorrência como um elemento de garantia de direitos fundamentais e como garantia da própria democracia, assegurando essa mesma descentralização do poder económico. Por isso é que o modelo de concorrência é tão apelativo, porque o modelo de concorrência, se pensarmos no modelo de concorrência perfeita, é um modelo onde o mercado é que dita as regras através do jogo anónimo da oferta e da procura, não é uma pessoa que dita esse jogo. E esse elemento político do direito à concorrência acho que é algo que temos que valorizar e que as autoridades de concorrência têm também que valorizar, porque esta é, no fundo, a sua missão. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Miguel. Vamos passar a palavra agora para o Dr. Vitor Rufino, para que apresente as suas considerações iniciais, tendo em vista, inclusive, a experiência que teve como ex-procurador-geral do CAD e agora como advogado da área. Com a palavra, doutor Rufino. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu primeiro agradeço a organização, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, e cumprimento os colegas da Ilustre Mesa e os ex-colegas também que estão aqui na audiência. Eu vejo vários ex-conselheiros do CAD, conselheiros por vir aqui nos prestigiando também. Falar logo depois dessa tão completa fala do doutor Miguel é um desafio, assim, porque de fato ele sumarizou e esgotou os desafios que a gente tem a enfrentar. Eu preferiria notar um ponto, assim, acho que o direito da concorrência ele vem em ondas, né? Assim, quando eu comecei a militar no direito da concorrência 15 anos atrás, muito se falava de preço predatório, era a voga do momento. E tinham algumas ondas que a gente enfrentava de tentativas de interferência ou de trazer o direito da concorrência para resolver problemas que não eram naturalmente deles. Eu vou citar 2 exemplos prosaicos que a gente enfrentava bastante no Brasil. A tentativa de usar o direito da concorrência e trazer para dentro do direito da concorrência questões de direito trabalhista, de relações de trabalho e de relações tributárias, né? Desalinhamentos tributários que existiam no Brasil por complicações do sistema tributário complexo, e isso levava a algumas assimetrias que se tentavam corrigir pelo direito da concorrência. E o direito da concorrência sempre se insularizou bem, especialmente no Brasil, que é uma experiência que eu conheço bastante, dentro desse padrão de consumer welfare. O direito da concorrência dizia: eu estou preocupado com o bem-estar do consumidor, e as relações que eu analiso são relações de concorrência. Outros aspectos da legislação me são estranhos, avesso a eles sou, não vou interferir. Mas sempre me chamava muito a atenção esse fenômeno, o quão o direito da concorrência tem essa possibilidade de abarcar o mundo, como o Miguel falou aqui. Quer dizer, se você deixa, o fato dele estar regulando todo e qualquer tipo de relação econômica em potencial dá condições de que ele interfira na esfera social de uma forma muito intensa. E havia esses exemplos prosaicos que eu vou chamar de uma fase mais romântica, né? Mas recentemente, acho que a emergência da economia digital, das plataformas, ela trouxe esse tema de uma forma muito mais impactante, mais profunda. E eu acho que um grande desafio que está se colocando, e acho que isso
isso foi ficando claro a nível internacional com as questões de eleição em 2016 nos Estados Unidos, a atuação do Facebook, o papel que ele teria que exercer, e algumas saídas e discussões que a gente tem hoje no direito norte-americano de se ampliar um pouco o escopo, o objeto do antitruste para incluir valores que não são tradicionalmente fatorizados na análise antitruste, como já foi bem falado aqui, questões ambientais, sociais, questões de democracia. Acho que esse é o desafio mais importante, mais latente do direito da concorrência, é exatamente em que medida ele pode, deve, ontologicamente, lidar com esses poderes muito, não vou chamar de excessivo, acho que desses poderes embarcadores assim, dessas plataformas digitais. Existe um chamado já muito claro hoje, e discussões mais aprofundadas sobre como que isso deve acontecer, e eu acho que a comunidade antitruste não tem mais condições, dado a natureza do fenômeno, de se trancar no standard de bem-estar do consumidor. Não quer dizer com isso que ela deva abandoná-lo e abraçar toda e qualquer coisa que chegar adiante, mas eu acho que esse é o desafio hoje. Assim, alargar um pouco, com segurança, com responsabilidade, com noções de causalidade, mas reconhecer o fato de que a emergência dos grandes poderes econômicos de plataforma digital, elas, por serem monopólios e se caracterizarem como monopólio, naturalmente o direito antitruste vai ser chamado a promover intervenções, a dar a sua palavra, e acho que a comunidade antitruste tem que pensar muito cuidado nisso, para que nós não sejamos, de fato, como foi muito bem pontuado, vítimas do nosso próprio sucesso. Acho que eu faria essa breve pontuação, doutor Alexandre, e passaria a palavra de volta. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vitor. Vamos passar direto a palavra para o doutor Vinícius Marques de Carvalho, ex-presidente do CAD, para nos dizer aí, na visão dele, quais são os desafios do direito antitruste. Bom dia, boa tarde. Na verdade, enfim, talvez boa noite a todos e todas. Queria agradecer, antes de mais nada, o convite para participar aqui do evento. Ministro Gilmar Mendes, obrigado pelo convite. Agradecer a presença de todos aqui na mesa comigo, dizer que, de fato, eu tenho um problema na minha vida, que meu nome começa com V, e eu estou sempre por último. No alistamento do Exército, eu quase morri do coração, achando que eu ia ter que servir por causa disso. Bom, felizmente eu não era a carreira que eu deveria seguir, ministro. Ou não, né? Talvez infelizmente, não sei. Eu queria, antes de mais nada, presidente Cordeiro, eu aqui na posição de ex-presidente do CAD, é muito difícil para mim falar de desafios do antitruste, tendo vivido aquele momento ali dos 4 anos de transição da antiga Lei de Defesa da Concorrência para a nova, porque quando a gente está, né, na cadeira de presidente do CAD, os desafios são muito mais cotidianos do que a gente imagina, né? A gente tem que enfrentar os casos que vão ser julgados na sessão seguinte, as investigações que acabaram de ser abertas, as repercussões na imprensa de decisões que o Conselho toma e assim por diante. Então, eu vou tentar não cair nessa armadilha, dar alguns passos para trás e olhar de uma perspectiva um pouco mais ampla. Qual é o desafio que, para mim, eu acho que a gente tem na defesa da concorrência no Brasil e no mundo todo? O desafio, na minha visão, ele pode ser formulado de uma maneira razoavelmente simples, que é o seguinte: os Estados Unidos estão alterando o seu modelo de política concorrencial vigente há mais de 40 anos. Não é qualquer país que está fazendo isso, né? São os Estados Unidos, o país mais rico do mundo por enquanto, o país que exportou a política antitruste para o mundo todo como uma agenda de ação estatal que deveria ser, talvez, se não a principal, pelo menos a agenda que, por natureza, seria a intervenção estatal que delimitaria
as forças do mercado que livremente interagiriam e produziriam bem-estar, quando, na maioria das vezes, não incomodadas. Então, eles estão mudando a política concorrencial deles, né? A gente não sabe ainda a repercussão que isso vai ter. Há diversas discussões sobre os motivos que têm levado a essa alteração, né? Há um debate talvez um pouco mais dentro, para usar a expressão do Dr. Miguel, da comunidade epistêmica do antitruste, até que ponto os americanos estão um pouco enciumados com a União Europeia, que tem feito uma agenda mais intervencionista nos últimos anos, já tem um modelo de defesa da concorrência muito diferente do modelo americano, embora tenham convergido bastante em termos substanciais, digamos, de método na década de 90 e nos anos 2000. Há essa discussão. Há uma outra discussão que a gente pode tomar como base, que é o fato de que, bom, nós estamos vivendo um momento no mundo, uma conjuntura, em que você tem problemas de concentração econômica muito elevado, muita gente discutindo se os níveis de desigualdade que nós chegamos recentemente não tem conexão direta, não são um efeito direto desse aumento de concentração dos mercados, ou seja, de uma certa visão de que diminuiu a concorrência. Isso tem impactado toda uma agenda de criação de teorias do dano concorrenciais relacionadas a mercados de trabalho, por exemplo, dentro ainda de uma concepção de efeitos econômicos, né, de teoria do bem-estar. Não tem uma fuga disso necessariamente em torno dessa questão. Nós temos as questões relacionadas e intensificadas com a pandemia, os problemas gerados por uma cadeia global de valor que gerou uma série de relações de interdependência no mundo todo, mas que, por sua vez, em momentos de crise se percebe, na verdade, que era menos interdependência e mais dependência, principalmente da China, né? Junto com isso, em relação à China, também uma preocupação muito grande com a forma avançada com que a China tem desenvolvido políticas relacionadas à revolução digital, principalmente inteligência artificial. Isso tem fez com que, por exemplo, o Comitê de Segurança Nacional dos Estados Unidos fizesse um relatório liderado pelo Eric Schmidt de mais de 700 páginas, dizendo que os Estados Unidos tinham sim que fazer uma política industrial para estimular a inteligência artificial, e uma política industrial que fizesse isso teria que, de algum modo, diminuir o poder das grandes empresas, das big techs, porque as universidades americanas tinham que controlar esse processo, o Estado americano tinha que controlar esse processo de algum modo, indo na contramão até na ideia, né, de campeões nacionais, né, a ideia de que a inteligência artificial, para se desenvolver, ela tem que estar difundida na sociedade americana e não controlada por 2, 3. E, por fim, todas as questões relacionadas à sustentabilidade. Então, esses eixos todos, eles vão se digladiando e vão gerando um impacto, e geraram um impacto enorme no desenho da política de concorrência hoje nos Estados Unidos. O problema dessa questão é que esse modelo, e aí eu vou deixar aqui para a gente debater mais, esse modelo, ao contrário, esse modelo que está se apresentando hoje para os Estados Unidos, que eles têm tentado emplacar, e não vai ser fácil também no próprio contexto norte-americano emplacar esse modelo, é um modelo que, ao contrário do modelo da década de 90, que foi difundido para o mundo inteiro, a partir da Revolução Antitruste de Chicago, esse modelo atual ele não necessariamente é exportável. Por um motivo simples, que é a ideia de que esse modelo está sendo pensado para enfrentar situações identificadas dentro de uma conjuntura nacional dos Estados Unidos. Obviamente, a partir de uma leitura do que está acontecendo no mundo, mas para enfrentar problemas que eles identificam como deles. A partir desse contexto, como um modelo desse é universalizável? Como que nós, da perspectiva do Brasil, vamos lidar com essa possibilidade de conciliação entre modelos, como é o modelo brasileiro hoje, o modelo europeu, o modelo norte-americano, numa sociedade
até então globalizada. Como nós vamos enfrentar isso, né? É um modelo, por exemplo, que envolve a troca de uma política concorrencial eminentemente adjudicatória, condenadora de casos, instrutora de atos de concentração, para uma política concorrencial mais ampla, aquilo que os americanos chamam de Whole Competition Approach. É um modelo que vai envolver uma articulação com políticas públicas de diversas naturezas, não só não só a política concorrencial estrito sensu, mas políticas regulatórias, políticas industriais. Enfim, será que nós, do Brasil, estamos preparados para encarar essas novidades e como nós vamos lidar com isso, né? A gente tem várias possibilidades aí na mesa. Vou parar de falar aqui, porque eu já sei que falei 8 minutos, mas a gente pode discutir daqui a pouco. Obrigado, doutor Vinícius. Bom, depois dessas considerações iniciais de todos, o que deu para perceber é que todo mundo que falou aqui falou de uma coisa específica, que é justamente a mudança que o direito concorrencial vem sofrendo, como está se posicionando nos Estados Unidos, como o Vinícius disse, como está se posicionando na Europa, essa diferença do neobrandesianismo com a Escola de Chicago. E aí, como meu papel aqui é provocar e fazer o debate uma coisa mais divertida e mais dinâmica, eu vou lançar algumas perguntas aqui para que nossos palestrantes aqui respondam em não mais de 3 minutos, para dar tempo da gente fazer, se der ainda mais uma segunda pergunta, que é o que seria o fechamento do painel. Então, nessa disputa entre neobrandesianos e Chicago Boys, a gente não estaria agora pensando, quando a gente fala em sustentabilidade, labor market, quando a gente fala em justiça econômica, quando a gente traz todas essas questões para dentro do direito concorrencial, a gente não estaria voltando para antes da Escola de Chicago? Isso já não é novo, a gente não estaria voltando lá para 1940, 1950, 1960? Isso já não foi um modelo testado e que não deu certo? Segunda pergunta, será que nós não estamos trazendo competências de outras instituições para dentro da competência da autoridade concorrencial? Será que a gente só está pensando em sustentabilidade como um problema do direito concorrencial porque as instituições ambientais não conseguem resolver o problema? Qual que deve ser essa dimensão analisada sob o ponto de vista do consumidor, dentro da qualidade do produto? E como mensurar isso? As decisões não estariam sendo mais abstratas, com uma menor técnica? Eu vou citar 2 exemplos para a gente poder traçar a discussão. A gente teve no CAD um caso que... vocês vão lembrar do acidente de Brumadinho, e esse caso foi um caso emblemático. Eu cito ele em todos os exemplos, porque ele cabe como uma luva. Rompeu uma barragem em Brumadinho, que foi uma tragédia naquela cidade. E logo na sequência, uma empresa que tinha operação naquela cidade, a empresa, inclusive, na qual aconteceu o acidente, comprou uma outra barragem, uma outra companhia que tinha uma mesma operação naquela mesma cidade. E isso foi um ato de concentração notificado ao CAD. Pelo Vinícius, inclusive. O que deveria a autoridade antitruste nesse momento fazer? Barrar a operação sob o entendimento de que aquilo não seria sustentável, ou a empresa não investiu suficientemente na proteção do meio ambiente, portanto, deveria ser reprovada? Porque, sob o ponto de vista concorrencial, era um rito sumário. Não teria problema nenhum. Esse é um exemplo. Segundo exemplo, chega uma operação no CAD, em que um banco compra o outro, existe ali uma certa concentração, mas a eficiência alegada é que 5.000 postos de trabalho serão extintos por conta dessa fusão. Deve o CAD bloquear a operação, ou isso é exatamente o que uma autoridade antitruste quer?
ou seja, eficiência, redução de custo, para que se possa disputar no mercado e entregar um produto com melhor qualidade e menor preço. E para fechar, quando a gente fala de labor market, nós estamos falando do mercado de trabalho como um instrumento, por exemplo, para uma colusão, olhando no final do dia para o consumidor, ou a gente está querendo defender o trabalhador através do direito concorrencial? São essas perguntas. Eu sei que a pergunta demora mais de 3 minutos, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder cada um em 3 minutos. Vamos começar pelo doutor Antônio Gomes. São as perguntas complicadas, aquelas que ninguém quer necessariamente responder. Mas muito boas perguntas. Será que estamos a voltar para um modelo que não deu certo, não é? Será que estamos, ao incluir outro tipo de objetivos na política, ao estarmos a olhar para a questão dos labor markets, dos mercados de trabalho, ao estarmos a olhar para a sustentabilidade, será que estamos a voltar a um modelo anterior? Eu tenho a tendência de olhar para estes assuntos da perspectiva daquilo que são os instrumentos que a política de concorrência e a defesa de concorrência atual nos permite fazer. Ou seja, quando olhamos, por exemplo, para a sustentabilidade, acho que temos de ter alguma cautela para não acharmos que a política de concorrência vai resolver todos os problemas de sustentabilidade. A regulação terá o seu papel a fazer. A política pública terá o seu papel a fazer. Agora, há coisas na área da sustentabilidade para que uma autoridade da concorrência pode olhar. Pode, desde logo, olhar se há acordos horizontais entre as empresas que visam, por exemplo, atrasar o ritmo de inovação tecnológica que possa beneficiar o ambiente, não é? Pode olhar para acordos horizontais que podem dizer nós estamos a tentar melhorar o ambiente, mas efetivamente o que estão a tentar fazer é prejudicar o consumidor através dos preços, o tal greenwashing. Podem olhar para uma concentração e verificar se, por exemplo, uma empresa incumbente está a adquirir um inovador ambiental, em termos de tecnologia ambiental, apenas para reduzir a pressão concorrencial que esse novo entrante pode estar a introduzir no mercado. E, portanto, com isso, a autoridade da concorrência pode evitar aquilo que chamamos uma green killer acquisition. Ou seja, temos que olhar para os poderes das autoridades da concorrência dentro daquilo que são os seus limites. Por isso, eu tenho alguma dificuldade, por exemplo, quando alguém fala de eficiências, imaginem de um acordo horizontal entre empresas, em que dizem, bem, pode haver eficiências que são fora do mercado, que não vão beneficiar necessariamente aquele grupo de consumidores, mas que vão beneficiar outros consumidores. Eu sei que há quem considere isso como algo que um dia será viável. Eu tenho algumas dificuldades em considerar essas out-of-market efficiencies. E acho que precisamente a razão porque eu tenho alguma dificuldade em ir demasiado longe naquilo que é a aplicação do direito da concorrência aqui é precisamente porque se tornamos o direito da concorrência demasiado abstrato, subjetivo, o próprio direito da concorrência poderá perder credibilidade. E eu acho que temos de ter algum cuidado para nos mantermos fiéis a uma análise técnica. Agora, há espaço para abarcar e para aceitar questões de sustentabilidade nas nossas análises, para analisar questões de monopsónio nos mercados laborais, e não creio que isso necessariamente desvirtue o direito da concorrência. Queria apenas dizer uma coisa, porque foi abordado por muita gente aqui, que é a questão da articulação com outras áreas. Eu acho que hoje uma autoridade da concorrência não pode olhar para o mercado digital sem ter uma articulação com uma autoridade de proteção de dados, sem ter uma articulação com uma entidade de proteção do consumidor. E acho que estamos neste mundo em que cada vez mais
Não podemos olhar para aquilo que estamos a fazer apenas da nossa perspectiva, temos que nos articular com os outros. E eu creio que a solução é um pouco essa, é ver onde é que está a melhor solução para este problema. É no direito à concorrência ou é em outro lado, noutra área da regulação. Obrigado, doutor. Professor Eduardo Lopes, 3 minutos. Muito obrigado, Presidente. Se me é permitido, eu não ia salamizar as questões, mas englobava-as num todo perante uma questão: o que é a concorrência? E não era eu que ia dar a resposta, ia procurar aprender com a história e procurando o que é que o legislador de Messina, autor do Tratado de Roma e mais anteriormente o autor do Tratado de Paris, fez sobre a concorrência. Para que é que serviu a concorrência? Na União Europeia, e Portugal é membro da União Europeia e, portanto, aquilo que se passa em Portugal é, em certa medida, reflexo daquilo que aconteceu na Europa, a concorrência não é um fim. Quando se compara com os Estados Unidos, é preciso perceber que a comparação está deslocada, porque nos Estados Unidos já havia um mercado interno de leste a oeste e na Europa não havia mercado interno. Na Europa havia 6 Estados em guerra, 6 Estados, França e Alemanha, que durante séculos e séculos estiveram em guerra. E, portanto, a primeira prioridade da concorrência, juntamente com aquilo que hoje se chama mega concorrência, porque entram os Estados, é criar condições de paz. Condições de paz, e significa meter o Estado na ordem, porque o Estado é ele próprio o maior distorcedor da concorrência. Quando se fala aqui em regulação estatal, é preciso tentar saber em que geração está essa regulação estatal. No Estado empresário? No Estado regulador de primeira geração? Ou no Estado regulador tipo sublimador? São coisas totalmente diferentes. E por isso é que quer no Tratado de Paris, quer no Tratado de Roma, houve umas primeiras regras substantivas antitrust. E nessas regras substantivas antitrust, o primeiro combate é contra os cartéis, mas mesmo nos cartéis, quando há um balanço económico positivo na base de 4 testes de verificação cumulativa que não foi nenhum ministro que inventou, mas que estão no tratado, é possível autorizar empresas de crescimento como a Auto Europa. Depois há um outro artigo que é a proibição do abuso de posição dominante, mas o tratado em lado nenhum diz o que é o abuso de posição dominante. Deixa a praxis da Comissão a interpretação através da Rule of Reason e de outras modalidades que o professor Miguel Moura e Silva sabe bem melhor que eu, e por aí fora. E depois a concorrência esgotou-se? Não. O tratado tem um artigo 86 com os serviços de interesse económico geral, com a jurisprudência altemarca, que a jurisprudência fé, em que a prioridade é a soberania do Estado, mas logo a seguir vêm critérios que introduzem concorrência praticável, concorrência não falseada. E o que o Tratado de Roma nos ensina é que o paradigma de concorrência à luz, que a OCDE chamava praticável, se deve chamar concorrência não falseada. E depois logo a seguir vêm os mercados públicos, vêm as ajudas de Estado, e as ajudas de Estado têm que ser muito, muito severamente controladas. Por isso, uma das reformas da Neelie Kroes e que a Margaret Vestager tem aprofundado é less and better, menos e melhores ajudas de Estado. E uma coisa que nós, Portugal, temos que fazer, na 6ª geração da política de concorrência, é precisamente encontrar o equilíbrio entre todas estas virtualidades. Porque Portugal é um país da União Europeia, porque Portugal não vive sozinho, não é uma ilha. Mesmo quando se compara o Brexit, no Brexit há uma motivação de concorrência. Há motivação para as empresas britânicas e, sobretudo, para as instituições britânicas libertar-se da tutela do Tribunal de Justiça. Porque o Tribunal de Justiça, na União Europeia, tem sido o grande denominador comum de
todas estas pequenas, grandes diferenças da concorrência. Com isso me calo, ficando à inteira disposição. Eu tenho a mania do engenheiro ser sintético e por isso calo, mas estou à vossa inteira disposição. Obrigado, professor. Doutor Gilvandro. Obrigado, presidente. Eu acho que, de fato, é muito interessante essa pergunta, mas se a gente volta um pouco para fazer as análises concretas ao longo do tempo que as autoridades de concorrência têm feito e trazido esses princípios, esses valores, isso não é uma novidade. Então, a gente pode ver que, por exemplo, a demanda hoje de mais governança em relação às empresas, de mais proteção ao meio ambiente. Isso tudo não é só um valor que está sendo trazido no momento das análises concorrenciais. Isso é um valor que está sendo introjetado na própria ação das empresas. E, naturalmente, a partir do momento em que o CAD é instado, ou qualquer outra agência de concorrência, a fazer as avaliações, essas atividades que são lançadas, às vezes, como eficiências das próprias empresas, elas precisam ser avaliadas, inclusive no compromisso que as empresas têm para apresentar nas adjudicações e nos seus processos de acordo. Não é demais lembrar que, quando a gente trabalhava com regras de compliance, e essas regras de compliance não necessariamente tinham uma relação direta com a defesa da concorrência, elas passaram a ser exigidas como uma forma de dar transparência ao que a empresa fazia, para que a autoridade de concorrência pudesse fiscalizar se os seus compromissos de fato eram efetivos e se aquilo estava em linha com o que era necessário para evitar o abuso de poder de mercado. Em muitos casos, a gente tem essas doutrinas já aplicáveis. A lógica da state action nada mais é do que a ausência de um aspecto de regulação que não necessariamente era de competência da autoridade de concorrência, mas que, em razão da inação de uma outra autoridade que era competente, ela é utilizada naquele momento oportuno para corrigir ou para viabilizar que haja a adjudicação de um ato de concentração, para que haja uma avaliação da autoafirmação da competência do CAD. Eu lembro de um caso, isso citou um caso ambiental, eu lembrei de um outro caso no mercado de infraestrutura, em que havia uma afirmação da agência de regulação dizendo: a operação pode ser aprovada sem qualquer restrição, porque eu exercerei a fiscalização em relação àquela empresa, porque eu tenho competência em relação a ela. E quando a gente analisou o caso mais detidamente, havia 2.000 autos de infração, todos executados judicialmente, e sem que houvesse qualquer cumprimento daquelas determinações que fossem feitas. Ou seja, eu até tinha um instrumento de regulação antecedente que talvez evitasse a necessidade de o CAD tomar uma medida complementar. Mas, se ele não tivesse tomado a medida complementar naquele caso concreto, não era uma sobreposição de competências, mas era a própria necessidade de afirmação da sua competência, de tornar efetiva uma restrição em ato de concentração. Então, eu acho que isso vai ser também, não fugindo um pouco do que o Vinícius falou, que talvez esse modelo de ser em uma repressão de conduta ou uma análise de estrutura, é que é muito provável que, dado o caso específico, para que o CAD possa se manifestar, exercer a sua competência, é que ele tenha que fazer um cotejo com outros princípios e valores que estejam permeando na sociedade, que a sociedade exija que eles venham a ser também contemplados. Eu dei mais 2 minutos aqui para o Vinícius no final. Você passou 40 segundos, doutor Gilvandro. Vou passar a palavra direto para o doutor. Passar direto a palavra ao doutor Miguel. Com a palavra. Referir um autor que eu gosto muito de ficção científica, que é o Frank Herbert, que escreveu os livros do Dune, e ele dizia numa entrevista que, no fundo da ciência, quando vamos aos princípios mais elementares de qualquer ciência, há um elemento de fé. E eu acho que esse é o problema da Escola de Chicago, não é? Porque a pergunta, eu comecei quando era um jovem investigador, defendia muito as críticas de Chicago, aplicava-as ao direito europeu, etc. Hoje sou muito mais cético. É claro que todos falamos a mesma linguagem, falamos a linguagem da Escola de Chicago, mas a Escola de Chicago deu certo? Isto é, a resposta à pergunta é outra pergunta. O modelo de Chicago deu certo?
É que se deu certo, então não estávamos aqui a falar destes problemas todos, não é? Portanto, eu respondo a essa pergunta com outra pergunta. E há ampla discussão doutrinária e de pessoas insuspeitas, incluindo da escola de Harvard, mais institucional, que apontam várias críticas ao modelo da escola de Chicago. Agora, o problema é que a escola de Chicago nos pôs numa situação em que ficamos um bocado com o complexo do candeeiro, da iluminação pública, não é? Que o homem que estava à procura das chaves do carro, o homem bêbado que estava à procura das chaves do carro, não é? Junto ao candeeiro, passa a polícia pergunta-lhe, então, mas o senhor o que é que está aí a fazer, de gatas? E ele diz, eu estou à procura das minhas chaves, das chaves do meu carro. Mas foi aqui que as perdeu. Não, eu perdi ali, mas aqui tem luz, por isso estou à procura aqui. E, portanto, nós temos um bocado esta questão, que é, procuramos os efeitos onde conseguimos mensurar, esta obsessão com a mensuração. É assim, o SNP test é uma coisa linda, magnífica, mas ninguém aplica o SNP test com todo o rigor, porque não há tempo, não há recursos. Ou seja, o direito à concorrência é muito mais rico e tem que se governar com coisas que não são propriamente ciência exata. E a análise concorrencial, definição de mercados, não é uma ciência exata. E não devemos ficar tolhidos quando nós temos um problema concorrencial claro e identificado, ficar tolhidos porque não conseguimos preencher ali uma série de passos, porque há quem diga que nos manuais de economia industrial é assim que nós definimos os mercados. Mas a definição de mercado é uma prática puramente instrumental, é um mecanismo instrumental e não é o único. Podemos definir diretamente o poder de mercado e em muitos casos nós temos testes SNP reais, quando existe um abuso de posição dominante, em que o próprio facto de o abuso existir e de a procura não se retrair quando há, por exemplo, um aumento substancial de custos, é o SNP natural. E, portanto, o meu problema é mais com o foco na questão dos efeitos. E esse é outro problema. A escola de Chicago é axiomática, pressupõe que os mercados funcionam sempre bem. E, portanto, a partir daí, presumo que tudo o que não possa ser explicado com isso é sempre uma aberração, uma irrelevância estatística. E, portanto, nega sempre, é um pouco como aquela história que eu também costumo contar, ensinar aos meus alunos, do cartel. Há um cartel, o cartel não é racional. Sempre que há um caso de cartel, há sempre uma empresa que apresenta um estudo económico a dizer, não é possível, mas vocês têm e-mails a trocar informação. Sim, mas mesmo que isso fosse verdade, era impossível a colusão, porque não é racional. Pois, mas nem vamos entrar na discussão do que é a racionalidade económica e do behavioral economics. Agora, eu dou o exemplo aos meus alunos o seguinte, um homem mata o outro em frente à delegacia, com 2 polícias à porta. O economista chega e diz, não é racional. Não é? Porque matou em frente à delegacia com 2 polícias a ver, isto não é racional, ele não quer ser preso porque isso reduz o seu bem-estar. E, portanto, nós temos que ver as coisas, acho eu, com algum distanciamento. Uma última nota só para referir o que é que acontece no sistema europeu. É que no nosso sistema europeu, e o professor Lopes Rodrigues já o referiu, há uma série de valores transversais que estão a par das regras de concorrência e mais o próprio tratado obriga a que a política de concorrência tenha em conta esses valores, entre os quais está precisamente a questão dos serviços de interesse económico geral, mas está também a questão da sustentabilidade e da proteção do ambiente. Mas, quanto à questão do âmbito político, a verdade é que o direito europeu já incorpora essa distinção, porque o artigo 101, número 3, o balanço económico que falou o professor Lopes Rodrigues, implica uma ponderação sobre até que ponto é que podemos ou não aceitar restrições da concorrência em função do contributo de um acordo ou uma prática concertada para a promoção do progresso técnico e económico e para a melhoria da produção e distribuição de bens e serviços. Ora, isto sempre foi entendido, esta cláusula sempre foi entendida e aplicada pela Comissão Europeia como uma cláusula de política de concorrência. O problema qual é? É que a Comissão Europeia não é uma autoridade independente de concorrência e esse é o nosso problema. A Comissão Europeia é uma instituição política e aqui sim existe o ponto que tem que ser ponderado e penso que iam nesse sentido as observações do Presidente, que é como é que nós conciliamos um modelo que já não é um modelo de uma instituição política, de um decisor político, como é o caso da Comissão Europeia, com uma decisão que é uma decisão tomada por uma autoridade administrativa. E, portanto, nós temos aqui o velho problema de separação e interdependência de poderes entre o legislativo e o executivo. E aqui, sim, há esse constrangimento. E, portanto, o constrangimento é em função da lei e das competências das autoridades. Muito obrigado. Doutor Vitor. Respondendo diretamente à pergunta, será que a gente não está regredindo a um modelo anterior que a Escola de Chicago veio para superar ou para melhorar? Né? Eu acho assim, acho que a Escola de Chicago
ela de fato deu uma bandeira, e o professor Miguel também durante muito tempo defendi, mas é uma bandeira, um estandarte que nos serviu bem durante muito tempo, mas que me parece estar já esgotado para os problemas que enfrentamos hoje. Eu vou dar um exemplo também o exemplo romântico para a gente chegar no exemplo atual, né? Eu me recordo, houve um ato de concentração, uma época que envolvia distribuição de revistas. E a época eu discutia com o Vinícius, nem presidente, era conselheiro ainda, né? Estudando o caso e imaginando como faríamos, e preocupado com o monopólio na distribuição de informação, na distribuição física de informação. Você vê como o mundo mudou, né? Encontramos uma cláusula na Constituição, lembramos, né, de um artigo da Constituição Federal que veda ou condena, né, o monopólio na difusão de informação. E nos pareceu uma cláusula que via apelo e que deveria ter sido analisada em conjunto com o restante da legislação, aí no espírito, Giovana, que você falou. Assim, de fato, tem muita coisa que a gente já faz há muito tempo. A State Action Doctrine regula as relações de concorrência com agências reguladoras, mas agora ouvindo, esse caso me veio à cabeça agora, né, ouvindo, porque, de fato, se naquela época nós estávamos preocupados com quem seria dono dos caminhões que fariam a distribuição de revista no Brasil, hoje a gente tem um monopolista que tem um controle sobre a informação enorme, um oligopólio que praticamente dita as regras do ecossistema de transmissão da informação, que tem capacidade, né, de censurar vozes, que tem capacidade de auxiliar a disseminação de notícias falsas. Todos são problemas que a gente vai lidar, por exemplo, a nível nacional, numa eleição que se aproxima e que se parece será duríssima, e é natural e muito razoável que as pessoas que, por exemplo, não estejam tão imbuídas desse discurso de welfare, de consumer welfare, ou de goals, metas do antitruste tradicional que nós estamos vivendo, perguntem o que é que a autoridade da concorrência, por exemplo, pode, deve ou deveria fazer sobre isso, né? Acho que a gente precisa, de alguma forma, fatorizar e trazer isso para dentro, porque essa realidade é no plano da fenomenologia, ela se impõe e ela obriga a concorrência a responder. Se a concorrência não der uma resposta, com o tempo ela tende, por exemplo, a se tornar obsoleta. Então, isso é meu comentário, presidente. Obrigado, doutor Vitor. Doutor Vinícius. Obrigado. Eu acho que só uma coisa importante, quando o presidente Alexandre fala em volta ao passado, acho que é importante a gente saber o que exatamente é esse passado, né? O que acontece, né? Hoje em dia, quando você fala de antitruste, muitas palavras aparecem como função da proteção da concorrência, né? Evitar a concentração de poder político, garantir democracia econômica, garantir renda para pequenos competidores, pequenos empresários, coisas que, em uma série de situações, podem estar em contradição, em situações concretas, com o interesse do consumidor, genericamente falando, né? E como isso, em situações concretas, pode gerar um conflito, o que é esse passado? Esse passado significa o seguinte: olha, queremos defender todos esses interesses mais ou menos ao mesmo tempo, vamos então estabelecer uma presunção estrutural, né? Se tiver concentração de empresas que gerem, sei lá, 20%, 30% de participação de mercado das empresas somadas, reprova-se com base nessa lógica de que a concentração de poder de mercado ela é um problema em si, porque ela ataca digamos, atinge negativamente todas essas variáveis que eu mencionei. O que a teoria econômica foi evoluindo ao longo do tempo para dizer, olha, isso aqui significa a proteção de uma série de valores que acaba por proteger nenhum deles. Chicago trouxe a ideia de consumer welfare com base também aquilo que o Miguel falou, tem um quê de religião muito forte nessa história também, né? Uma presunção de que o mercado sempre funciona. Naquela época já tinham se desenvolvido várias teorias de organização industrial relacionadas à concorrência imperfeita, concorrência oligopolística, uma série de
expressões como essas, que Chicago jogou tudo para o lado e falou, olha, o pressuposto é a teoria da concorrência perfeita e ponto final. Então, não é que a teoria econômica não tinha evoluído para dar conta dessas questões, ela tinha sim. Chicago partiu de um pressuposto e seguiu adiante com ele. Agora, o que é importante aqui, um ponto que o Miguel mencionou, eu acho importante aqui talvez complementar, que é o seguinte, quando a gente sabe onde está a chave do carro, onde a gente perdeu a chave do carro, tudo bem, a gente tem que procurar no escuro mesmo, se ela estiver no escuro. Mas, às vezes, a gente não sabe onde a gente perdeu a chave do carro. Aí a gente tem que procurar onde está a luz mesmo. Né? E aí, a teoria econômica tem instrumentos, sim, para fazer avaliações de efeito, mesmo em situações como essas que o Alexandre mencionou. Eu vou dar um exemplo para e aí encerro. O caso da indústria automobilística na Califórnia. As montadoras fizeram um acordo entre elas para estabelecer de maneira uníssona um determinado equipamento, todas colocaram um determinado equipamento para reduzir a emissão de poluentes. Isto é um problema concorrencial ou não? Se a gente for olhar da perspectiva tradicional, foi o que o governo Trump fez na época, o DOJ foi lá e abriu uma investigação de um cartel contra essas empresas. Conduta per se, acordo restringindo uma funcionalidade do processo produtivo, todas combinaram de colocar a mesma peça ao mesmo tempo. De outro lado, talvez fosse interessante fazer uma discussão se essa conduta tivesse que ser vista como uma conduta per se, porque, veja, eu vou gerar uma série de externalidades positivas. Externalidades positivas são externalidades porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço que aquilo vale, né? Ou seja, produtos que geram externalidades positivas se produzem em menor escala do que socialmente desejável, né? Portanto, se fosse contar com essa situação, se só uma colocasse, o carro ia ficar mais caro, ninguém ia comprar o carro de quem ficou mais caro e ia continuar poluindo mais. Será que isso é um cartel? Será que não dava para olhar essa conduta de um ponto de vista de eficiência dinâmica, das eficiências que elas estavam gerando, e dizer, olha, isso aqui tem que ser analisado com base na regra da razão, e aí sim a autoridade antitruste tem competência para falar que não é um problema. No caso norte-americano, eles saíram pela state action, porque o governador foi lá, assinou embaixo, falou, não, está tudo certo, aí o juiz falou, não, ele tem competência. No caso brasileiro, seria o CAD que teria que fazer essa avaliação, porque o judiciário faria depois. Então, tem toda uma discussão sobre isso também, né? O CAD tem ou não tem competência para fazer esse tipo de avaliação. Por isso que eu falo, para terminar aqui, essas questões, elas, na hora que a gente internaliza, elas têm efeitos institucionais importantes. Para além da decisão de casos concretos, envolve uma série de outras articulações de mudança de desenho institucional da própria política, que a gente tem que tomar um cuidado imenso para não jogar o bebê com a água para fora da banheira. Obrigado, doutor Vinícius. Tendo em vista o adiantar da hora, a gente tem mais 1 milhão de perguntas para fazer, porque cada resposta vai surgindo uma vontade de responder alguma coisa, né? E aí as provocações vão surgindo, as boas provocações, no sentido de ter um debate cada vez melhor. Mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Todo mundo quer jantar, né? Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a todos aqui na mesa. Obrigado por terem participado. Acho que o debate foi excelente. Agradecer os organizadores do evento, na pessoa do ministro Gilmar Mendes. Agradecer o convite por participar. E dizer que, realmente, esse tema de concorrência, regulação e o que vem para o futuro é um tema que está sendo discutido não só nessa mesa, mas em todos os fóruns e debates que a gente anda aí pelo mundo inteiro. Essa é a discussão do momento. O que vai acontecer com a concorrência no mundo é o que todo mundo tem tentado descobrir. Portanto, obrigado. Declaro aí encerrado esse painel.
Muito obrigada. Gostaria de agradecer aos participantes do painel e aos demais palestrantes pela presença e pelas brilhantes exposições, bem como ao público pela audiência neste evento.